Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Leds Indoor no YouTube. Eu sou Danilo Coelho e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as diferenças de vasos. Isso é uma dúvida muito comum entre os cultivadores, né? Saber, por que eu devo usar um vaso de feltro ou um vaso de plástico? O que muda numa cama de cultivo? Então fica ligado que durante esse vídeo eu vou falar tudo para vocês sobre essa grande diferença. Então antes da gente dar continuidade no vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar aqui, compartilhar com os amigos, porque como eu falei no início, tem muita dúvida do porquê usar um vaso de plástico ou usar um vaso de feltro. O vaso, ele não serve apenas para segurar a sua planta, né? Ele tem a questão da oxigenação, tem controle de temperatura de solo, então são alguns fatores que mudam quando a gente está usando um vaso totalmente fechado para um vaso de tecido, onde ele tem uma entrada de ar muito mais fluida. Então, por exemplo, se você está fazendo um cultivo orgânico, onde você tem uma microbiota, né, você tem vidas acontecendo ali no seu solo, essa vida ela precisa oxigenar também. E uma das fontes de oxigenação é quando você faz a rega. Junto com a água está entrando oxigênio. Se você não está regando ali todos os dias, né, essa rega ela acontece a cada 2, 3, 4 dias, essa oxigenação ela não é constante. Já no vaso de feltro, tem a entrada de oxigênio acontecendo ali também pela lateral do vaso. Então isso é muito importante na hora que você está escolhendo qual que é o seu estilo de cultivo, para também saber qual que é o vaso que você vai escolher ali para, né, manter o cultivo da melhor forma possível e mais saudável possível também. Então o vaso de plástico, ele acaba sendo mais barato do que um vaso de tecido, né? Aqui a gente tem um vaso que vai ter um custo mais ou menos de R$6, R$7. Se você pega um vaso de feltro nesse mesmo tamanho, ele já vai ali para uns 14, 15, ele dobra basicamente o valor. Você está escolhendo um cultivo mineral, né, onde você está entregando ali muito mais pó, né, do que um substrato orgânico, o vaso de plástico, né, você consegue ir bem com ele, porque não depende tanto de uma oxigenação para a vida do solo, né? Você está regando ali muito mais constante, às vezes regando 4, 5 vezes por dia e fazendo essa oxigenação para suas raízes. Com certeza vocês já viram alguma foto, algum vídeo, aquele vaso cheio de raiz, a raiz toda enrolada. Aquilo parece ser bom, mas você não tem crescimento de novas raízes. Você tem aquela raiz crescendo, se enrolando e não parando de desenvolver por ali. Porque o que a gente está buscando na nossa raiz? A gente está buscando que ela continue sempre em desenvolvimento. Então, quando a gente tem um vaso de feltro, quando a raiz vai chegando na borda desse feltro, o oxigênio que está aqui fora meio que seca a raiz e faz com que desenvolva novas raízes. Então, você vai ter sempre raiz nova crescendo no seu vaso e com isso absorvendo a alimentação, não parando, né, de fazer o trabalho ali que ela deveria. Você, por exemplo, que cultiva no outdoor, que tem o sol constante, o plástico, ele vai esquentar, essa temperatura do plástico vai passar para dentro da raiz. Já no feltro não, é um tecido, então ele não vai ficar quente da mesma maneira que o plástico fica. Então no outdoor é muito melhor você usar um vaso de tecido do que usar um vaso de plástico. No orgânico é muito melhor você usar um vaso de tecido do que usar um vaso de plástico. Se você está no mineral regando várias vezes ali, oxigenando sempre, aí sim você pode escolher um vaso de plástico sem problema nenhum. E aí quando a gente fala, por exemplo, de uma cama de cultivo, o que diferencia ela para um vaso de feltro redondo, pequeno como esse, ou um vaso de plástico? A cama de cultivo, a gente está pensando no tamanho desse solo, na vida que está acontecendo ali. Então, por exemplo, quando a gente pensa em cultivo no-till, a gente nunca vai fazer um cultivo no-till num vaso aqui de 12, 15 litros. Por exemplo, aqui nessa cama de cultivo, a gente tem um espaço para 150 litros de solo. Quando você faz um cultivo no-till, onde você está querendo desenvolver vida naquele solo, né, que a vida vai comendo matéria orgânica, vai cagando ali no solo, né, fazendo a distribuição de nutrientes, melhorando a nutrição do solo, você não consegue fazer isso num vaso de plástico pequeno, num vaso de feltro pequeno, porque o solo ele vai secar muito rápido. O solo secou um pouquinho, a microvida morreu. Num vaso grande, você vai sempre manter ele úmido. Você nunca vai ver por aí, por exemplo, um vaso, né, para no-till, um vaso grande sendo feito em plástico. Ele sempre vai estar sendo feito num tecido ou algo semelhante a isso,
que vai facilitar a oxigenação. Essa oxigenação para a vida que está acontecendo ali é muito benéfica. Imagina, num solo desse, às vezes você vai regar a cada 3 dias, a cada 4 dias. Hoje eu não estou fazendo mais na cama de no-till, mas eu já cultivei muito tempo na cama de no-till e às vezes quando eu precisava, viajei, né, dei um espaçamento maior na rega, quando eu voltava, eu via minhoca no chão, porque eles estavam procurando oxigenação. Mesmo o solo estando molhado, eles iam procurar esse oxigênio, onde eles estavam ficando sufocados ali dentro. Aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem um vídeo, né, falando sobre no-till, né, explicando um pouco mais detalhado, né, sobre os cuidados que você precisa ter, a matéria que você precisa ter ali, os insumos e tudo mais. Mas quando você vai para um tipo de solo desse, o maior trabalho seu está na hora inicial, tá? Quando você precisa misturar o seu solo. Depois disso, vai ser manter a vida que está no seu solo. Então manter uma rega constante, manter uma umidade, uma cobertura vegetal ali, né, para a vida ir se alimentando dessa matéria e voltando esse valor nutricional para o seu solo. Então você precisa a cada ciclo fazer uma renovação do seu solo ali, adicionando algumas coisinhas, né, poucas coisas que já foram absorvidas pela planta, mas lembrando que a cobertura vegetal que você está colocando está voltando a nutrição para o solo, né? Então normalmente o que a galera do no-till fala? Você tem que devolver para o seu solo mais do que ele está sendo consumido. Então se você está enchendo de matéria vegetal na cobertura, você já está devolvendo um pouco desse nutriente que está sendo absorvido pela planta, né? Então quando a folha da cannabis ela cai ali, né, sobre o solo e tal, os nutrientes que estão nessa folha, né, nitrogênio, fósforo, potássio e tudo mais, ele vai ser absorvido novamente pela microvida e ela vai devolver isso para o seu solo. E aí o cuidado que você tem que ter é se você está fazendo um cultivo no-till no sol ou no indoor, né, na luz artificial, por exemplo. Eu cultivei tanto no indoor quanto no outdoor com vasos desses, né? Eu usava vasos um pouco maior, vasos ali de 500 litros. Cheguei a cultivar 9 plantas, cheguei a cultivar 16 plantas, 24 plantas no mesmo vaso. O que mudava é o tamanho da planta que ficava. Quando eu cultivava 9 plantas, as plantas passavam de 2 metros. Quando eu cultivei ali 16, as plantas ficavam ali com 1,30 m, 1,40 m. O resultado da colheita era muito semelhante. Só que eu tinha que lembrar que eu tinha que fazer menos tempo de vegetativo para ter aquele consumo de nutriente. Então, o cuidado que eu tinha, por exemplo, entre indoor e outdoor era basicamente a lateral do vaso. E aí também por isso que no outdoor a gente não deve regar quando tá com sol já. É sempre de manhãzinha, quando o sol tá nascendo. Porque se você rega, já tá no sol do meio-dia, essa água vai esquentar. E aí vai esquentar a raiz também. É tipo você colocar uma panela no fogo ali, vai evaporar, mas vai esquentar muito a raiz. No meu lá, quando eu usava a cama, de manhãzinha eu fazia rega e eu molhava todo o tecido. Eu vinha com a mangueira assim por fora para manter ele fresquinho e tal, porque até o sol esquentar demorava, aí ele já evaporou e tal. Então é isso. Fez no outdoor, tem que tomar mais cuidado com as laterais do vaso. No indoor também, mas é um pouco menos, né? Porque você não tem esse sol batendo ali na lateral, esquentando bastante, ainda mais se você tá num verão aí de 30 e poucos graus, é muito mais rápido secar as pontas. E com essa cama agora, ela veio para solucionar uma dor que foi minha. A gente não tinha essa estrutura aqui de cano PVC para cima, o cano ele só era na estrutura do vaso, e ficava muito difícil, se você tá fazendo no outdoor, por exemplo, ou se você tá fazendo no indoor ali, não tem onde amarrar uma tela de scrog, de fazer um treinamento mais completo, né? Pô, aonde que eu vou amarrar minha redinha? Ficava muito difícil, então eu acabava usando estacas, né? Então veio a nossa nova cama, né? Que é a cama com treinamento de Low Stress Training, que é onde a gente consegue colocar aqui a rede de scrog, né? Fazer um andar, 2, colocar o terceiro andar aqui na parte de cima e com isso ir treinando a nossa planta sem precisar colocar um cabo de vassoura nas pontas e etc. Então eu senti primeiro essa dor, depois veio outros clientes falando sobre essa dor, pô, não tem como colocar o cano ali de PVC para cima e tal. Então aqui você não vai pendurar painel de LED, equipamento, nem nada disso. Você vai colocar a sua rede, né, para fazer esse treinamento e ir direcionando os galhos da planta. Por exemplo, essa rede aqui é para uma estrutura de 80 por 80. A gente sempre manda ela um pouquinho maior para você poder cortar e manter a rede o mais esticada possível. Então aqui eu vou cortar o último quadradinho de toda ela. A hora que eu for amarrar ela, eu vou conseguir esticar bem a rede, né? Que a ideia aqui é não deixar ela frouxa. Normalmente eu gosto de fazer o seguinte: eu coloco uma mais baixa, né? Deixo uma aqui bem baixinha, que é onde eu vou fazer os primeiros treinamentos da planta.
Então aqui, a planta subiu o galho, eu coloco para baixo e vou treinando ela aqui até ocupar todo o espaço. Ocupou tudo, eu mudo para floração. Aí quando a planta começa a subir, eu ponho uma segunda rede aqui, né? Vai sustentar ela conforme a planta for engordando, né? Então na hora que a flor engordar, em vez do galho tombar, ele vai ser suportado aí pela rede. E se você ainda quiser, dá para fazer uma última aqui na parte de cima também da estrutura. Então isso aqui facilita bastante na hora de você treinar a sua planta aí, sem precisar colocar barbantes amarrado no vaso e coisas desse tipo. Então hoje na LEDs você consegue encontrar tanto cama quanto vaso de feltro de diversos tamanhos, né? A gente tem as camas de cultivo aí, acho que hoje, de 70 litros até 800 litros, todas elas com estrutura, né, para treinamento aí para colocar a rede de scrog. Os vasos de feltro a gente vai ter de 4 litros até 72, então se você quer fazer um cultivo mineral, quer fazer um super solo, quer fazer um no-till de planta única, tem gente que usa o vaso de 72 para fazer duas plantas, né? Coloca duas plantas no vaso de 72 e vai lindo também junto com o no-till. Não tem tanto espaço assim, mas já dá para você fazer. Então a gente tem todas essas possibilidades, além do nosso kit nutricional, né? No nosso kit de solo, a gente tem um anúncio lá no site, onde tem a cama já com kit de substrato, ou você também consegue comprar a cama e o kit de substrato separadamente. A gente consegue ter aí várias opções para atender o cultivador em qualquer estilo de cultivo, seja ele indoor, outdoor, seja ele no-till, super solo ou até mesmo mineral, para você usar o vaso de plástico. Não se esqueça que todos esses produtos que a gente está mostrando aqui nesse vídeo e em todos os outros vídeos do nosso canal, a gente tem disponível lá no nosso site, que é ledsindoor.com.br, e também você encontra aqui na nossa loja física. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esqueçam, aqui no nosso canal a gente já tem diversos vídeos explicando sobre várias coisinhas, vários detalhes da nossa planta. A gente tem bastante feedback de cliente falando, maratonei lá, mais de 70 vídeos, já aprendi sobre clone, germinação, irrigação, como regar. Então a gente tem explicando como montar um solo no-till, como regar um solo no-till. Então é muito importante que você consiga acompanhar e tirar suas dúvidas ali. Mas se tem algum vídeo que você ainda não encontrou no nosso canal e tá com essa dúvida, deixa aqui no comentário, que daí a gente vai com certeza desenvolver esse vídeo, porque a sua dúvida é dúvida de outro amigo também, outro cultivador. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para os amigos, se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente aqui que está desenvolvendo esses vídeos com qualidade e muito conteúdo rico para você ter a melhor planta possível, tá? E se precisar de alguma coisa, chama o nosso time aí, nossos consultores no WhatsApp, cola aqui na loja física que a gente troca uma ideia. Tamo junto, galera!